Boa noite! Que bom que você chegou, Larissa! Olá, pessoal, boa noite! Boa noite, Isabel! Você disse que veio mesmo! Olá, boa noite! Tudo bem, pessoal? Vou pedir o seguinte, boa noite para quem já está chegando por aqui nessa live especial com a Jandaracy Araújo. Eu vou pedir para vocês encaminharem para pelo menos 5 pessoas essa live. Manda aí na setinha embaixo, aqui na setinha, você vai mandar esse aviãozinho para 5 pessoas. Vamos movimentar essa live, não é, Quinha? Vamos mandar, pessoal, para 5 pessoas para convidar para essa live bem especial hoje à noite com a Jandaracy Araújo. Olá, Josi! Uhul! Olá, Dani! Qual é a proposta da live de hoje? A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da Jandaracy Araújo. Estou esperando ela entrar por aqui. E além disso, a gente vai conhecer, vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, tá? As dicas de como empreender, né? Vamos falar um pouquinho da área financeira, que a Gláucia está aqui também, é especialista no assunto. E vamos sim, gente, pensar como até em um momento desafiador a gente pode, né, inovar, se reinventar, porque a história da Jandaracy vem sobre essa reinvenção, né, de se reinventar em um momento de dificuldade. Cada um tem o seu momento de dificuldade e hoje estamos juntos no mesmo barco, gente. Não tá fácil, né? Mas a gente com certeza vai passar por tudo isso e a gente vai superar e com certeza a gente vai conseguir sair mais fortes, tá? Muito bem, Quinha! Você compartilhou com a família toda? Você não compartilhou com a família toda, senão teria aqui umas 50 pessoas. Então, não é verdade, Quinha. Manda para mais gente. Vamos conversar. Pessoal, é o seguinte. A Jandaracy, ela é baiana, tá? Ela é baiana. Ela saiu daqui da Bahia. Oi, Carmen, meu Deus! Carmen na minha live, que chique! O Wendel, meu filho! Você tá aqui pra ver mamãe! Depois eu conto esse babado. Viu esse menino que eu quero adotar, mas ele não quer não. Só quer viajar comigo, mas não quer ser adotado. Então, a Janda, ela saiu daqui da Bahia com 2 filhas pequenas, tá? E o momento assim, gente, ou se reinventa ou muda de vez, ou a gente não sabe o que acontece. Ela foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro começou a trabalhar vendendo salgados na porta de universidades, até que um professor a convidou para uma oportunidade de trabalho. Ó, lá, Jandaracy aqui na área, gente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, né? Ela tem um currículo incrível. É professora em finanças corporativas em pós-graduação, MBA em finanças em controladoria na FGV, MBA executivo pela Dom Cabral, gestão estratégica pela ESPM, coordenadora do Empreende Rápido, já foi palestrante TEDx São Paulo. Então, assim, é um currículo maravilhoso. Eu nem disse tudo aqui, fora o perfil pessoal, o perfil profissional que a Janda tem. Ó, já tô íntima, já tô chamando de Janda, gente. Eu sou assim, vocês me conhecem, né? Então, vamos chamar aqui a Janda para participar da nossa live. Janda, se você estiver aí, eu já te vi entrar. Você pode também mandar a solicitação para que eu te chame aqui. Olá, olá, gente, quanta gente especial aqui. Oi, Dani. Oi, Janda, manda a solicitação para entrar. Você consegue mandar? Deixa eu ver.
aqui. Pera aí. Tô te convidando. Olá, Raimundo! Diretamente da Inglaterra para live aqui conosco. Acabei de te mandar um convite, Janda. Então a Janda tá entrando. Gente, eu quero todo mundo aqui coladinho comigo e com a Janda, viu? Até que fim, deu certo. Ai, boa noite, Janda. Janda, eu já te chamo de Janda porque eu já fiquei íntima. Se você ainda não sabe, a gente é best friend. Janda, tá à vontade, tá liberado, tá liberado. Ai, que massa, isso? que massa. Somos conterrâneas, que bobagem é essa? Exato, somos amigas, viu? Janda, primeiro eu quero agradecer você aceitar o convite de compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, né, com os seguidores, pessoas que estão aqui, que sonham com empreendedorismo, a grande maioria que tem pequenos negócios, e assim a gente sabe que empreender é um sonho, né? Além de ser uma questão de sobrevivência, é um sonho. Em um momento tão desafiador, a gente sabe o quanto essas pessoas, eu conheço muita gente aqui que está morrendo de medo, que se paralisou, não sai do lugar. E tem gente que me enche de mensagem aqui, tem o caso da Iana, que todo dia faz uma coisa diferente, está inovando. E eu digo, poxa, que massa. Então, assim, eu queria que... Eu já falei um pouquinho, resumir o seu currículo, porque senão a live iria acabar e eu não teria terminado, tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, desse as boas-vindas aqui para as pessoas que estão aqui conosco. Flávia, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, né, histórias e pensar, empreender, falar de empreendedorismo, até antes de falar de mim. A gente precisa falar mais e precisa, principalmente, fazer com que as pessoas vejam a saída no empreendedorismo, né? A gente está aí a gente já vem falando disso, já tem um tempo, né? A gente tem um cenário de desemprego crítico, fomos engolidos pela pandemia, né? Fomos naquela tsunami da pandemia, a verdadeira tsunami, a gente ainda não saiu dela. Não. Mas eu costumo ver o lado do copo cheio. Em todo ambiente atípico, difícil, existem oportunidades. Alguém está falando que está cortando, deixa eu só tentar melhorar aqui. Botar no 4G, já volto. Foi? Tá ruim ainda, gente, o celular? Estão me ouvindo? Eles estão dizendo que não está aparecendo. Ah, pronto. Pronto. Então, vamos lá, gente. Assim, a minha história de vida, ela não é nada diferente da vida de milhares de pessoas, principalmente nordestinas, de mulheres negras. A gente tem que ter essa visão sobre isso. Também não é uma história de meritocracia, que é muito importante a gente falar e desmistificar isso. Nossa, mas você chegou lá com seus esforços? Sim, eu cheguei, mas isso não é a realidade da maioria. Só seria mérito, né? Se a gente falasse de mérito, se fosse a realidade da maioria e se todo mundo partisse do mesmo lugar. E não é a nossa realidade. Dentro da minha história, mesmo com todas... Nossa, mas você vendeu seu gado? Sim, mas eu tinha uma estrutura familiar antes que me permitiu estudar. Para quem é de Salvador, conhece a Escola Técnica Federal, eu fui aluna da Escola Técnica Federal, né, adorava, era um Smurfette, como a gente chamava, aquela camisetinha azul. Isso. Né, os Smurfs, era aquele uniforme azul. Então, que era uma maravilha, várias histórias para contar daquela época do Barbalho, mas, além disso, cada um seguiu um caminho. E eu tive uma trajetória, eu fui mãe cedo,
Hoje minha filha está fazendo 28 anos, acabou de me dar tchau. Acabou de dar tchau, né? Tipo, oi, fui. Então, e são histórias de vida diferentes, cada um tem sua trajetória. Eu acho que vale a pena que tomar como referência muito mais uma perspectiva de inspiração do que comparação. Exatamente. Né? O saber que é possível, o saber que podemos estar nesses lugares, né? De ocupar espaços, de ter essa fala. Isso, eu acho que esse é o grande ponto. Então, o meu currículo, eu falo o seguinte, eu estudei pra caramba, porque também sempre foi muito importante na minha família a questão do estudo, da educação, da qualificação. Isso era uma prerrogativa. E tanto que com 16, 17 anos já tinha feito o primeiro curso técnico. 16 para 17 anos eu tinha terminado o técnico de administração. Já tinha feito o técnico de administração, fiquei cursando ao mesmo tempo a Escola Técnica Federal, que não era fácil, era para o dia todo, e administração. E aí depois faculdade, as pós-graduações, que naquela época, né, eu estou com 47, o curso técnico sempre foi muito importante. Engraçado como isso volta agora. Você tem uma qualificação técnica, é muito importante. Né? Se perdeu isso de uma forma geral na questão da educação. Mas a primeira coisa, mesmo como empreendedora, eu sempre busquei me qualificar, Flávia. E isso é muito importante. Porque até para você ser um bom empresário, um bom empreendedor, você precisa saber cuidar do seu negócio. E era uma coisa que sempre foi uma visão minha. Então, até para vender salgado, eu falei sobre isso na entrevista que eu dei para você esse ano, até para você vender salgado, você precisa ter um mínimo de conhecimento. Que é você saber fazer o preço do seu salgado, né? Você saber quanto você tem que gastar para produzir uma quantidade significativa, o quanto de capital de giro você precisa para você manter o seu negócio, você se estabelecer metas diárias. Perfeito. Eu vi até na reportagem, que você fala bastante isso. Você fala muito das metas e você fala sobre a questão do conhecimento, da educação, principalmente pegar esse conhecimento, essa educação e colocar em prática, né? Porque tem gente que estuda, mas não consegue colocar em prática porque não tem essa meta, não tem essa disciplina. Como é que você vê e como é que você trabalhava isso no dia a dia, Janda? Porque a gente sabe os desafios, né? Você tinha seu desafio pessoal, família, os desafios até do próprio mercado. Mas como é que você fazia, ou como você tem feito, né? Porque acaba sendo um estilo de vida de você ter metas, de você acordar e pensar, hoje eu vou vender X salgados. Como era isso no seu dia a dia? Eu vou te contar que eu tinha 2 motivadores fortes, entendeu? Eu tinha 2 incentivos fortíssimos, porque criança não espera, minha querida. Entendeu? Eu tinha alguns motivadores fundamentais, que filho pequeno, eu tinha 2 meninas, tinha que comer e tinha que morar. Então, na pirâmide de Maslow, o que muita gente está fazendo hoje, que muita gente faz, só que eu sabia onde eu queria chegar. Eu já saía de casa no mínimo, organizada com algumas coisas assim. Eu não posso voltar para casa com menos de 20 salgados vendidos. Não dá para voltar para casa desse jeito. Então, quando você tem essa perspectiva, e assim, eu sempre fiz planejamento de vida. Mas, assim, óbvio, a gente vai aprimorando as ferramentas. Mas eu falo muito dessa coisa da estrutura familiar, né? Meu pai é um homem simples, que transformou a vida dele, se qualificando, né? Ele era aposentado, morreu aposentado pela Petrobras, trabalhou na Petrobras, mas ele era um homem que trabalhava na roça. Ele não começou trabalhando lá, ele trabalhava na roça. E ele foi atrás dos objetivos dele. Quando você tem isso dentro de casa, isso te ajuda muito.
E era muito comum a gente ouvir dele, sentar e falar, olha, você precisa disso, o que é que falta para fazer isso? Ele era uma pessoa muito organizada, minha mãe também, né? A minha mãe também é extremamente organizada. Minha mãe está com 32 anos e é uma pessoa organizada. E eu falo organizada em vários aspectos. Eles tinham uma coisa muito nossa, né? Planejamento para fazer, para comprar. Se queria comprar uma geladeira nova, era tudo planejado. Então, quando você cresce nesse ambiente, parece que o seu mindset é diferente. Tá? Exato. Eu tenho que falar dessa contribuição familiar, porque fez muita diferença essa história de se planejar. Quando eu mudei da Bahia para o Rio, eu estava com planejamento de carreira executiva. Só que as coisas não acontecem assim. E daí, até você chegar lá, você precisa se manter, minimamente. E por que não vender salgado? E por que não fazer... Então, a perspectiva era, eu tenho 2 filhas, eu tenho que me manter e manter 2 filhas. O que eu preciso fazer para isso? E eu falo muito isso para as pessoas. A primeira coisa que você tem que olhar é o que você precisa. Sim. O que você precisa para viver? É R$ 1.000 que você vai botar comida na sua casa, pagar a sua luz e ter o básico. A gente não está falando de luxo aqui, né? Mas é de R$ 1.000 que você tem a ideia de quanto você precisa trabalhar para ter R$ 1.000. Você precisa de mais para poder você manter o seu negócio. Então, você vai precisar de 1.000 e mais 1.500, o dobro. E quando a gente faz essa conta, você consegue entender que é muito mais simples, a coisa fica mais suave, porque você divide, você fatia. Você não precisa chegar no topo no primeiro momento, mas você vai viver de pequenas vitórias e pequenas metas. Exatamente, pequenas metas. Eu acho que esse é o ponto. Agora, a Isa está comentando o seguinte aqui. Ela falou que na família dela, ela não tem isso como referência. É que as pessoas não se planejam. E isso que a gente vê na maioria das famílias, né, Janda? Assim, de modo geral, a gente não tem esse perfil, esse comportamento. Mas você também, como sempre está em contato com empreendedores, com pessoas de perfis diferentes, digamos, a Isa aqui, que não tem isso como base familiar ou próximo, como é que você acredita que ela pode estar fazendo para que comece a ter esse perfil? Porque é até um perfil que o empreendedorismo exige dela, para que ela dê certo. Exatamente. Ela transforme ela primeiro. Antes de você querer transformar qualquer pessoa, procure se transformar primeiro. Esse é o principal ponto. Procure você mudar a sua mentalidade em relação a isso. Procure você se preparar para poder se planejar. E você se torna referência para os próximos. A gente tem um hábito de querer mudar o mundo, mas a gente não quer mudar nós. A gente precisa mudar primeiro a gente. Exatamente. Então, a partir do momento que você muda, você começa a mudar ao seu redor. Então, para Isa, meu questionamento é: como você está cuidando de você? O que você tem feito para atingir as suas metas? Como você tem se preparado para empreender, para ir para o mercado de trabalho? Né? E eu falo o seguinte, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas pegam a fala solta e distorcem, né, Flávia? E Exato. É muito importante a gente falar o seguinte: a gente tem uma palavra que eu amo, que se chama accountability. Uhum. Accountability nada mais é do que autorresponsabilidade. Ter autorresponsabilidade com você é você cuidar de você mesmo e cuidar do seu bem-estar. A tal aquela máxima do avião, da máscara primeiro em você e depois nos outros, é fundamental. A accountability fala de você ver a sua parcela de responsabilidade no tudo que acontece ao seu redor. Obviamente que isso não serve para uma situação de pandemia, mas serve para uma série de outras situações. Exemplo, eu falo muito abertamente que eu tive problemas nos meus relacionamentos e que foi um dos fatores de mudança. Porque qual era a minha decisão? Eu precisava mudar. Eu tomei a decisão.
Eu abri mão de estar numa pseudo-relacionamento e se fui seguir em frente, porque os objetivos de vida eram diferentes. Não funcionou, ok. Tudo bem não ter funcionado. Hoje eu vejo tudo bem. Olha que sorte que não funcionou. Gente, olha que sorte que não funcionou. Que sorte, né? Ok, a vida seguiu. Mas é muito importante a gente ter essa visão de autorresponsabilidade. Gente, o mercado, vamos voltando aqui para empreendedorismo, para mercado. O mercado não está bom? O mercado não está bom. Já faz, eu acho, desde a crise do subprime, já faz uns anos que o mercado não está bom. O mercado não está bom faz tempo. Eu, assim, no alto dos meus 47 anos, falo tranquilamente, eu não me recordo qual foi a vez que a gente teve crise. Exatamente. Eu me lembro. Entendeu? Eu me lembro. E aí a gente entrega a idade feliz, gente. Muito bem resolvida, graças a Deus. Mas é muito importante. Eu lembro de uma fase que eu fiz. Eu estudando, eu já tinha uma filha, já tinha do Mar, ainda não tinha Luana. Cesta de café da manhã, teve um boom na época, cesta de café da manhã. Logo quando surgiu essa coisa de cesta de café da manhã, cesta romântica. E aí vamos fazer cesta. Tem algum barulho a mais, Flávia? Só um momentinho. Gente, segura, que tá rolando um show. Ó. Não, eu não sei porque meu PC começou a tocar. E eu não entendi. Pronto. Então, é para ter uma trilha sonora. Pronto. Sim. É porque estava interferindo até, acho que estava escutando a gente. Sim. E eu não sei se você lembra, para quem viveu mais um pouco, para quem não, mais jovens, depois procurem, mas para quem viveu, tem um pouquinho mais de experiência, a época do URV para o real. A gente tinha que fazer conta todo dia. Eu vendi uma cesta hoje por, vamos lá, 30 URVs, no dia seguinte já não era aquilo, eu tinha que estar fazendo conta todo dia, porque mudava. Minha mãe tinha negócio nesse período. Era terrível, terrível. Então, assim, nós vivemos, o Brasil vive em crise há muitos anos. Só que a gente teve agora uma questão de saúde, né? E nenhum CNPJ, nenhum CPF vale um CNPJ. Com certeza. Então, isso muda. Mas crise, momentos difíceis, nós já vivemos. O brasileiro vive um momento difícil desde que Brasil é Brasil. Desde que a gente se entende. E aí, além das outras dificuldades, a gente tem que lidar com a questão de ser mulher e com a questão de ser mulher negra, mulher preta. E nordestina. E tem nordestina. Quando você chega nas grandes metrópoles, logo quando você chega, as pessoas te colocam em alguns lugares. Então, eu já com um currículo bom, indo em fábricas e tudo mais, as pessoas queriam dizer, mas por que você não trabalha em casa de família? Eu fiz assim, porque eu nunca trabalhei em casa de família. Não tenho um perfil para isso, eu quero fazer outra coisa. Eu até posso, e não era arrogância, mas as pessoas queriam te colocar num determinado lugar. Entendo muito bem. De cara. E assim, não tenho problema nenhum com isso. Mas por que eu teria que me enquadrar nesse perfil? Por que as pessoas te direcionam para isso? Então, a minha perspectiva foi, poxa, eu vou entrar, quero fazer, meu objetivo é a carreira executiva. Então, eu vou fazer... A sua meta, né? Era a sua meta, né, Janda? Meta. E eu sou muito clara em relação a isso. Eu tinha uma meta com as minhas filhas e tá quase lá. Só falta a Luaninha agora concluir a faculdade. Mas, tá lá. E eu fui muito, até um pouco rigorosa com elas, mas ok, né, tem esse benefício. Estou com duas mulheres dentro de casa que já estão livres e independentes. Isso é uma grande vitória. Para mim, assim, a realização, sabe? E agora eu vou escrever um livro e tá tudo certo. Tô ansiosa, viu? Então, e esse padrão a gente quebrou dessa forma.
O que foi que eu usei para me transformar? Primeiro, eu nunca tive vergonha de trabalhar, gente. Mas eu sempre busquei não me enquadrar no que as pessoas queriam e achavam que deveriam ser o meu lugar. Perfeito. Outro ponto interessante. Eu não sei se vocês já viram, e assim, há anos atrás, a gente não tinha esse boom de internet, né? Todo mundo que tinha internet, mas tinha um jornalzinho, Páginas Amarelas, Jornal de Emprego. Ali aparecia uma série de cursos gratuitos. Eu vou fingir que não era do meu tempo. Não conheço, Janda, nunca ouvi falar disso. Depois eu procuro no Google. Hoje a gente vai no Google. Mas, assim, algumas facilidades que a gente tem que aproveitar, e eu aproveitei todas, Flávia. Eu não perdi nenhuma oportunidade de me qualificar. Perfeito. Quando você olha meu currículo, eu vou mostrar, eu estou procurando meus certificados. Eu fiz vários cursos de informática. E vou te falar que isso foi meu grande diferencial e foi o que eu deixei de ser estagiária para ser analista, para ser, sabe, assistente, analista e crescer. Era um diferencial na época quem sabia mexer em Excel. Uhum. Não era todo mundo que sabia mexer em Excel. Só que a danadinha aqui, eu tinha curso de quê? VBA, Basic, VBA, que hoje é o que todo mundo tenta ensinar. Eu já sabia mexer em VBA. E tinha curso de COBOL, que hoje as pessoas só veem na faculdade. Uhum. Mas você tem que fazer universidade de tecnologia para ter esse curso. Agora, Janda, isso no caso você via como uma estratégia sua mesmo, era uma estratégia, você analisava o comportamento do mercado. Como é que. Porque assim, sim, né? Esse é o seu olhar também é um diferencial, o seu olhar e sua atitude, porque você percebia, você analisava e você tomava a ação e ia buscar, independente da dificuldade que com certeza você encontrou no caminho, mas você dizia, poxa, se eu fizer isso, eu chego lá, né? E a ideia era hackear o sistema, hackear o sistema. E para hackear o sistema, gente, não, assim, as pessoas não iam me dar oportunidade só porque eu era negra, porque eu era nordestina, porque eu era coitadinha, porque eu tinha duas filhas. Eu tinha que estar preparada também para estar naquele lugar. E foi isso que eu fui buscar, foi me preparar para quando todas essas oportunidades surgissem, eu estivesse pronta. Perfeito. E eu nunca deixei de acreditar. Tiveram momentos muito difíceis. E a gente, de novo, gente, eu não estou falando que é só correr atrás. Não é. Eu recebi muito não, muita porta na cara. Muitas. Chegou a pensar em desistir, Janda? Nem duas. Várias vezes, mas de novo, eu tinha 2 motorzinhos que queria biscoito, que pedia, né? Você tem que ter alguns motivadores, e eu tinha esses 2 motivadores. E o principal motivador em relação a elas era o seguinte: gente, se eu desistir, o que vai ser delas? Que referência, que exemplo eu vou dar para as minhas filhas? Eu falo nas minhas palestras que eu tinha, meu grande motivo de inspiração eram elas, minha visão para o futuro, e como eu sempre fui uma ativista, não tão radical, mas eu sempre fui uma pessoa pautada nas questões raciais, isso foi uma educação minha também, acho que essa discussão na nossa família sempre existiu. Nós nunca fomos ricos, mas a gente sempre teve essa discussão, a gente sempre gostou de falar de política, a gente sempre gostou de discutir sobre essas questões raciais, até porque nós passamos por muitas situações e meu pai sempre nos ensinou a nunca baixar a cabeça, e minha mãe também. Então, a história de Rainha do Milho, a briga era boa, porque eu não sei se você lembra a história da rifa, tinha que vender a rifa para ser a rainha, e a turma comprava a rifa, mas não tinha jeito. Ou eu ia ser rainha ou eu ia ser princesa algum ano, senão era aquela confusão. Né? A minha gigante de 1,5 metro ia lá arrumar uma confusão. Então, a gente sempre teve essa visão. Então, quando eu pensava em desistir, eu falo muito isso. Primeiro, eu olhava para as meninas. Né? As minhas meninas, que hoje são mulheres,
me inspiravam. Se eu desistir, que exemplo eu vou dar para elas? E o que vai ser delas? O futuro que eu imaginei para elas depende da minha continuidade. E caramba, gente, eu sou neta de Júlia, uma mulher que criou 11 filhos sozinha. Uau! Né? Todos muito dentro, né, do escopo, muito bem organizados e tudo mais. E das minhas ancestrais, das que vieram antes, que sinceramente não tiveram um terço das possibilidades que eu estava tendo naquela época e que tenho hoje. Mulheres que foram escravizadas, que viviam na rua, que tinham mais do que eram tratadas não como pessoas. Essa é a minha história. E a gente conhecer isso, conhecer a nossa ancestralidade, dá essa perspectiva, Flávia. Nós, Salvador, 80% negro, a gente conhece, minimamente que conhece a história da Bahia, sabe a luta das mulheres do Acarajé, sabe a batalha que foi, porque foi considerado crise sanitária, o trabalho delas nas ruas, das ganhadeiras, das ganhadeiras não, mas das vendedoras de tabuleiro, que vendiam na rua, na feira. Essas mulheres que foram açoitadas, elas sobreviveram, elas aguentaram, foi muito mais difícil para elas. Quem sou eu para reclamar hoje? Com certeza. Era isso que eu pensava. Eu usava tudo isso, que é história, não é história, para sobreviver. E para me dizer assim, por que eu vou desistir? Porque alguém olhou para mim torto? Porque alguém disse que não vai responder para essa neguinha? Porque já teve dessas cenas, tá? De pessoas dizer assim, como assim ela vai ser minha chefe? Eu não vou responder para ela. Então, quando você pensa nessa perspectiva, desistir nunca foi uma opção. E como era, na verdade, em momentos como esse, Janda? Porque você fala muito da questão da autorresponsabilidade, né? Você também, eu já vi em outras lives suas, você falando do autoconhecimento, então são questões internas, questões também suas, mas aí você também tem um ambiente externo, né? Todos esses desafios que a gente tem que enfrentar, como você falou agora, alguém chegar para você e dizer, ou chegar para alguém, né, na empresa onde você trabalhava e dizer, eu não vou responder essa neguinha. Como é? Porque, assim, são desafios diferentes, né? A gente tem esse tipo de desafio, preconceito. Tem pessoas que têm desafios dentro de casa por N motivos. Cada um tem desafios diferentes, claro. Cada um em sua proporção. Não estou aqui querendo dizer o que pesa mais ou o que pesa menos. Mas pensando que a gente tem aqui pessoas com perfis diferentes, situações diferentes. Quando a gente se depara em situações como essas, ou situações muito desafiadoras, tanto na nossa vida pessoal, que isso também impacta na nossa vida profissional, que impacta na vida do empreendedor, com um pouco da experiência que você tem, né? O que você acredita que essas pessoas como elas devem tentar pensar, agir ou buscar apoio nesse momento? Bom, hoje eu vou falar o seguinte, nós temos uma vantagem, como eu sempre fui muito ativa, militante, até posso dizer militante, e conhecer meus direitos. Eu vou te falar, não tem nada que atemore mais, que atemorize mais, gente preconceituosa do que lidar com gente que conhece seus direitos. Então, eu sempre fui uma pessoa que conhecia os meus direitos, e eu nunca brinquei, e eu nunca dei espaço para isso. Para preconceito, lei. Dentro de empresa, aquela plaquinha lá, que com a legislação não admitimos preconceito, discriminação de qualquer tipo, eu queria fazer valer aquilo, eu ia fazer valer aquilo. Perfeito. Mesmo que depois eu saísse, eu ia fazer valer. Então, primeira coisa, quando a gente está falando de preconceito e discriminação, que são coisas parecem similares, mas são distintas, você precisa conhecer e saber seus direitos e saber a regra do jogo. Saber até onde você vai. Em relação às questões pessoais, a problemas pessoais, cada um sabe onde o seu calo aperta. Não foi fácil
sair com 2 filhas pequenas, gente. Mudar de vida por uma questão de violência mesmo. Chegou a ponto de violência, perseguição e tudo mais. Não é fácil tomar essas decisões. Mas o primeiro ponto é busque uma rede de apoio. Mulheres que estão em situação de violência, Flávia, que há um número absurdo, isso acontece, isso piorou com a pandemia, e não tem classe social, né, não tem formação, não são pessoas que não têm instrução. A gente vê todo dia aí pessoas bem instruídas passando por essa situação. E aí a minha fala aqui, vou dirigir para as mulheres que nos ouvem, que muitas estão sofrendo nesse momento, são empreendedoras aguerridas e muitas vezes estão passando por um tipo de violência que é imperceptível, que é a violência patrimonial. Aquele marido, ela está lá, o empreendimento dela está indo muito bem, o marido fala, deixa que eu cuido das suas finanças. Exatamente. E daqui a pouco ela não é mais dona do negócio. Então, não é fácil, mas procure ajuda. Quando a gente está com um problema pessoal, a gente precisa buscar ajuda. Precisa construir, precisa ter uma rede de apoio. Foi o que resolveu para mim, é o que resolve hoje, resolveu lá atrás, é o que resolve hoje, porque ninguém é de aço. Mas ter uma rede de apoio é muito importante. Eu tenho amigas que me apoiam, eu tenho uma família que me apoia, eu participo de grupos. Então, ter uma rede de apoio é fundamental. Agora, quando a gente está falando de negócios, por isso que eu falei, a gente tem a questão interna e tem as questões externas. Exatamente. Gente, está instalado, como a minha amiga Andréa Cruz, uma pessoa maravilhosa, Flávia, depois procura ela. Andréa Cruz, baiana também. Ela fala ela sempre liga pra gente, se liga pra gente. Meninas, foi ativado, ela estava até aqui na live, acho que ela está ainda aí. Foi ativado o modo sobrevivência. O que é ativado o modo sobrevivência? O modo sobrevivência ativado é que a gente está na selva. Exatamente. Esse é o sentimento. Então, na selva, um dia do leão, outro dia da gazela. Se a gazela bobear, ela vira a janta do leão. E é assim que sempre foi. Principalmente, e aí eu vou fazer um recorte, para quem é mulher negra, a gente sempre o ambiente sempre foi hostil, ele nunca foi. Eu não me lembro na história quando foi suave. Eu, particularmente, desculpa, eu particularmente nunca consegui ser a princesa da escola. Fui macaco, fui saci pererê e lobo mau. Então... Exatamente. Eu entendo perfeitamente. E não, exatamente por isso, nunca foi fácil. Nunca foi um ambiente agradável. Só que nós estamos aqui. Né? A gente passou... E eram agressões até de professor, né? Eu me lembro de coisas horríveis que eu vi de professores quando pequena, exatamente por a gente não estar naquela situação de extrema vulnerabilidade. Não que a gente fosse rico, mas a gente tinha condições, uma família grande tinha condições de viajar, né? De ir para lugares... A gente tinha condição de fazer isso. Então, eu ouvi coisas horríveis de professores. Não vou valorizar esse lado da história, mas continue, o ponto, só para poder encerrar essa questão, o ponto aqui é o que você faz com as pedras que te jogam. Exato. O que você faz com isso? Porque ambiente tranquilo nunca existiu. Crise econômica, gente, eu abri meu negócio uma das minhas empresas eu abri de 2014 para 2015, no auge da crise. Desemprego batendo no teto e a gente ficou 4 anos funcionando. Detalhe, eu vendi a empresa, tá? A gente não fechou as portas, a gente vendeu a empresa. Então, é muito importante a gente ter como perspectiva isso. Uma outra coisa, falando agora de empreendedorismo, que eu acho que serve para tudo na vida, se chama desapego.
Saber desapegar. Saber desapegar, né? Exatamente. Se isso aqui não está sendo bom, que outra coisa eu posso fazer? O mundo é cheio de... A gente tem infinidade de possibilidades. Por que esse apego? Por que esse apego? E aí passa por tudo. Relacionamentos. Por que esse apego? Mais de 7 bi pessoas no mundo, colega. Para que esse apego? É gente pra caramba. Para que esse apego? Para que esse apego a um CNPJ? Por que esse apego? Se apega ao CPF. Se apegue a você. A única... Entendeu? Eu sou apegada a mim e aos meus 2 CPFs. Por que esse apego? Com certeza, o pessoal tá falando, que mulher é essa? Que live, gente, é incrível, realmente fantástico. Janda, quando você fala dessa questão do desapego, eu também já te ouvi muito falando sobre... Tem alguns pontos que você fala bastante que são pertinentes, você trouxe aqui de novo, eu acho super interessante até para a gente compartilhar, porque por acompanhar alguns seguidores, eu vejo muito a resistência à mudança, né? Às vezes reclama e não consegue enxergar essas oportunidades que você mesmo está falando que existem. Às vezes estão mais escondidas, às vezes estão mais difíceis de acessar, mas elas, de alguma forma, elas existem. Às vezes a gente precisa fazer nossa parte, ou fazer parte de uma rede, buscar conhecimento, buscar informação. Você falou muito também sobre conhecimento, seja o autoconhecimento, como também um conhecimento técnico. E você, geralmente, né, traz essa questão também da flexibilidade, né, das pessoas serem flexíveis para que elas consigam passar as dificuldades, que elas consigam se desapegar de coisas que às vezes não tem mais sentido, seja um negócio, seja na vida pessoal, seja uma cidade onde mora, né? E aí, mas assim... Estilo de padrão de vida, Exato. Porque tem muita gente, e eu vou falar que eu estar nessa função, eu fui pega de surpresa, né? Com muitas pessoas que aparentemente estavam com o seu negócio ok. Aparentemente. Primeiro erro que todo mundo comete, isso é clássico. Dê o Google para achar essa fala. Mas, gente, ela é tão real que quando você vê uma crise dessa, fica muito clara. Misturar dinheiro do negócio com o pessoal. Exato. E aí, o apego a um padrão de vida que não pode ter é o que leva muita gente para o buraco. Se apega, por isso que eu falo do desapego, se apega a um padrão de vida que não pertence a ela. Porque ela quer estar parecido com alguém com uma amiga que postou na rede social. Quer estar parecido, quer aparentar que está bem, e aparentar mesmo. Tá lá, cheque especial, tudo explodido. E ela quer manter um padrão de vida que não compete a ela. Que não cabe na realidade dela. Sabe? Descolamento padrão de vida bolso. E então você vê muita gente desse jeito. O desapego, ele serve, inclusive, para você tirar o véu e começar a ver novas possibilidades. Porque, às vezes, você fica tão apegado àquela ideia, com aquele amor. Nossa, mas eu queria ser vendedor de brigadeiro, ter uma loja de brigadeiro gourmet, porque eu amo brigadeiro. E deixa de ver oportunidades diferentes em função do apego. O seu olhar está tão voltado para aquilo que você não consegue ver todo o resto. Deixa eu só falar. Tem um ponto que você colocou na sua entrevista, na Você S.A., que você fala exatamente nesse ponto, nessa linha, que eu queria até trazer, que tem um lado do empreendedor que ele vai geralmente escolher uma área que ele gosta, que ele tem afinidade, só que às vezes isso que a gente fala, meu nome é Flávia Paixão, mas paixão e excesso também não faz bem, né? Quando você tem muita paixão pelo negócio, ao ponto de você ficar cego e não enxergar o mercado.
Porque assim, o seu negócio, ele só vai ter sucesso, ele só vai ter venda, rentabilidade, se a demanda, se o mercado quiser esse negócio, né? Se esse Exatamente. negócio... E acontece muito essa resistência, né, Wanda? Me fala um pouquinho. O que é que você vê disso? Demais. E assim, a característica não só de empreendedores, mas qualquer profissional que almeje uma posição de destaque, a gente sempre falou muito de resiliência. Uhum. Todo mundo fala muito de resiliência, resiliência, resiliência. Resiliência nada mais isso é física, né? Quem conhece as propriedades dos materiais, olha eu me lembrando da minha época maravilhosa. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado natural das coisas. É a capacidade do material de se deformar e voltar ao estado natural dele. É isso que a física explica, tá, gente? Sobre resiliência. Voltar ao estado anterior é a forma correta ou a gente precisa de adaptabilidade, se adaptar ao novo? A capacidade de adaptação é o que trouxe a humanidade até aqui. Nunca tinha pensado nessa ótica, não. Interessante, realmente muito interessante. Então, a capacidade de adaptação é o que fez com que a humanidade também, a gente vai falar de ciência aqui, dando essa mescla, a capacidade de adaptação que trouxe a gente até aqui. Darwin está aí para explicar isso. O que trouxe a humanidade até aqui foi a capacidade de se adaptar, não a capacidade de permanecer no mesmo estado anterior. Resiliência. E deu para entender a diferença? É esses os conceitos. Nada mais novo do que essa capacidade, a principal capacidade que um profissional ou empreendedor precisa ter, é a capacidade de adaptação. E rápido, velocidade. Com certeza. A gente vem falando bastante, e aí todo mundo correu para poder se digitalizar em questão de meses, né? Semanas. Gente, se está falando do digital há mais de 15 anos. Quantos negócios se tinham sequer uma página no Facebook ou uma pagininha no Instagram que não fosse a mais bonita, que não fosse a mais com design perfeito. Mas quantos negócios sequer tinham uma página no Facebook ou sequer estava referenciado no Google? Tudo isso não surgiu agora. Então, o que a gente está falando é que o apego deixou essas pessoas, inclusive, no momento de necessidade, ficaram para trás. Porque ela demorou mais tempo para se adaptar, para pelo menos criar uma página, para fazer uma entrega. Mas, Janda, por incrível que pareça, eu que acompanho aqui muitos seguidores, e muitos estão subindo aqui, eu estou vendo, tem gente que ainda está paralisada. É muito interessante a questão, e assim, ouvindo você falar, minha vontade é atravessar por esse celular aqui e te dar um abraço, tá? Mas é a questão... é a questão do comportamento. É a força e a energia que você transmite quando você está falando. E assim, tem muita gente aqui que vai ouvir o que você está dizendo, e tem gente aqui falando, não, isso realmente é uma inspiração, vou me motivar, não sei o quê. Tem gente que vai agir diferente, mas a questão da vontade de voltar para o estado anterior, né? A resiliência desse ponto de vista da resistência às vezes à mudança, de não se adaptar, isso é muito forte. Então, assim, eu falo com empreendedores todos os dias, o perfil, eu trabalho com pequenos empreendedores, e assim, são N motivos e listas e listas e listas para dizer por que não tem uma página na rede social, ou porque faz lá uma página no Google Meu Negócio e não mexe no... celular? Tem um celular?
Eu acho que às vezes, e o que eu percebo de você falando também, o que te move é olhar lá na frente. A galera, eu tô falando com todo mundo que tá aqui, viu, gente? É puxão de orelha, que o pessoal diz que eu adoro ficar puxando a orelha deles, mas assim, é a falta do olhar de enxergar onde eles podem chegar. Porque você falando é muito claro que você conhecia o seu potencial, você sabe o seu potencial e você tinha certeza onde você tinha capacidade de chegar e que isso iria requerer de você um certo, né, digamos, sacrifício, mais dedicação. Tem uma menina que acabou de escrever o seguinte: eu era maquiadora, estava indo muito bem até a pandemia. Querida, você tem possibilidades, acorda, meu amor. Você pode continuar indo muito bem. Se você é maquiadora, você pode se maquiar, fazer lives, vídeos de maquiagem e vender cursos de maquiagem através do Hotmart e do Eduz. Então, assim, sem desculpa, a gente vai... Adoro. E assim, sem desculpa, é a coisa mais boba do mundo. Tem menina adolescente fazendo isso. Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente tem, como eu falei antes, a gente está numa guerra e numa guerra contra o vírus, né? Eu falei de ativar o modo sobrevivência. Quem quiser sobreviver precisa tomar coragem e dizer como eu vou estar depois da pandemia. A pandemia atrapalhou muita gente? Sim. Também a mim. Planos pessoais, uma série de coisas que eu queria fazer estão meio que no modo stand-by. Outras eu comecei. Por exemplo, Flávia, se você ver no meu Instagram, eu não tenho tido tempo, obviamente, porque tenho tomado mais tempo, mas eu procuro fazer lives aos sábados, falando sobre alguns temas. Isso é um ensaio geral para um projeto Meu Futuro. Mas a pandemia me trouxe essa oportunidade. Vou fazer lives, vou fazer aula virtual, vou fazer algumas coisas diferentes. Porque uma outra coisa, para quem para usar pegadinhos da vida, uma outra coisa que eu aprendi, para usar pegadinhos, quem é pegadinho? Ó, meu irmão Bida! Olha, Bida! Daqui a pouco vou ver você com o Érico Braz. Uma coisa que a gente apegadinho, para quem é apegadinho, aprenda, tenha sempre o seu plano B. Sempre. O alfabeto, se puder, ter até Z, tenha. Mas tenha sempre um plano B. O alfabeto tem mais de 23 letras, minha gente, ó. Tem um plano B. Exatamente. Tem pessoas que, se hoje sair do trabalho, não sabe o que fazer da vida. Vai sentar na beira do meio-fio e vai chorar. Vai sentar na calçada e vai chorar. E a pandemia vai ser por causa da pandemia, foi por causa da pandemia e pronto. E assim, numa guerra, os soldados que sobrevivem não é o que ficam sentados aos lados dos corpos chorando. São os que vão à luta. E gente, eu espero que vocês estejam entendendo o que a gente está querendo passar aqui, que é muito além de dizer, nossa, vocês estão, parece que é fácil, que é só levantar e fazer. Não é fácil. Dá cansaço. Vocês não têm ideia do que era chegar à tarde, morar em Nova Iguaçu, eu estudava no Meia, pegar trem, pegar ônibus para chegar na posse e ainda chegar e fazer salgado para o dia seguinte. E vender sorridente. E sorridente ainda está com um monte de currículo debaixo do braço para poder sair entregando. Ter tempo de ir na lan house e fazer. Então, assim, não é fácil, nunca foi fácil. Mas eu tinha um objetivo e esse objetivo, nenhuma barreira me parou. Eu falei, assim, no meu TEDx, eu falo muito da força dos rios. Da força das águas, né? Eu acredito muito no poder das águas. Nem todo obstáculo a gente transpõe. Tem alguns obstáculos que a gente contorna, assim como os rios contornam as pedras.
Então, que vocês tenham essa mentalidade de ser como rios que contornam as pedras. É a sua sobrevivência. Não é a gente... Ô, meu amor, ninguém está falando que você está parada, não, mas é uma dica que serve para todo mundo. Fazer lives, fazer curso. Eu fiz uma live, Cláudia, com a Valéria, que é a outra baiana também, que você deve... É bom você se conectar, a Valéria Tanuri, que é minha amiga também, minha irmã. Só anotando falando tudo. Sobre produtos digitais. Gente, dá para ganhar dinheiro, é um negócio... Ela vive me futucando e eu vou embarcar. Né? Eu falei, gente, comecei a fazer vídeo, estou me digitalizando, estou moderna. Perfeito. Mas ela vem falando bastante comigo sobre isso, e falando, e a gente vou tocar um projetinho aí em relação a isso. Mas é muito importante, hoje tem várias formas de ganhar dinheiro. Várias formas. Você quer ganhar dinheiro? É só prestar atenção. Tem rede de afiliado, eu não estou falando de pirâmide. Rede de afiliado não é pirâmide, pelo amor de Deus. Ninguém está falando de ganhar dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Toda vez que você vê chamada de dinheiro fácil, saia fora que é furado. Entendeu? Mas a gente está falando... O que é que a gente está falando? A gente está falando, principalmente, de oportunidades reais e legítimas. Então, fazendo aqui propaganda para o Magazine Luiza. Eles colocaram lá que você, indicando produtos, você tem uma só lojinha, você, como autônomo, você pode ganhar comissão, você vira vendedor da sua casa. Produtos digitais, uma série de cursos digitais. Tem 220 milhões de pessoas no Brasil, mais de 220 milhões. Nós somos maiores que Portugal, que Espanha, que um monte de países da Europa. O digital, ele permite que, se eu vender para 1.000 pessoas, né? Vamos lá, uma conta boba. Um serviço, deixa eu fazer conta aqui com vocês, que vocês vão entender bem o que eu estou falando. E eu até fiz um post recente sobre isso, que é muito interessante a gente começar a ter visão de como ganhar dinheiro, porque você tem o mercado, o digital, ele permite que você alcance o Brasil inteiro e até fora do Brasil. Até fora do Brasil, exatamente. Só que a galera tem que sair um pouquinho da zona de conforto, sair desse ambiente e começar a buscar novas coisas. Então, como é que eu ganho dinheiro com afiliados? Como é que eu ganho dinheiro vendendo como parceiro de algumas lojas? É pensar em novas possibilidades. Pensar em novas possibilidades. Exatamente. Olha, pensar em agir, né, gente? Pensar em agir. Se você vender, vamos lá, você pode... R$1 milhão. Bote na sua cabeça, você acha impossível fazer algum trabalho recorrente de R$167 por mês para 500 pessoas? 500 pessoas é muito para você? Não. Beleza. Vender um produto de R$200 a 5.000 pessoas. Obviamente que não é para vender de vez. Mas se você pega, eu quero vender para 5.000 pessoas. Você divide isso por mês, por dia. Aquela história das pequenas metas, aquilo não fica impossível. Então, é mais fácil eu chegar e fazer. Eu falei R$5.000. Só um segundo. Faltam 20 segundos para nossa live cair. Eu não acredito. Meu Deus. Mostrou agora. A gente vai ter que se despedir e marcar outra, Janda. Fica para a próxima, gente. Viu, gente? A gente vai marcar outra. Um beijo, Janda. Obrigada.